Olá, mais um nosso programa Lira em Pauta. Obrigado pela sua audiência toda semana no nosso programa, ok? Hoje vamos trazer uma personalidade muito interessante. Tem várias funções na vida, né? Giovanni Ângelo é jornalista, consultor financeiro, investidor, trade e empresário. E atua no desenvolvimento pessoal e espiritual com milhares de pessoas há mais de 20 anos. Olha, são várias atividades aí que nós vamos descobrir agora no programa. Giovanni Ângelo, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Quero agradecer já de imediato e começo assim perguntando a você, onde nasceu este nobre escritor e palestrante? Opa, boa tarde, bom dia, boa noite. Prazer estar aqui com você, Lira, e a todos os seus espectadores. Eu nasci em Belo Horizonte, nasci em Belo Horizonte, fui criado em Belo Horizonte. Depois passei parte da minha adolescência no interior de Minas, uma cidadezinha do interior. Depois voltei novamente para Belo Horizonte, e aí fiquei rodando ali várias cidades do interior de Minas. Estive no norte do país e voltei ano passado para BH novamente, Minas. E agora estou aqui em Cabo Frio e a gente está aí, rodando bastante. Ok. A sua formação na faculdade se deu em que época? Foi em meados de 2015, eu fiz a online. A gente sempre prestou trabalhos sociais e voluntários na igreja. E eu sempre fui amante de tecnologia, então eu sempre tinha envolvido ali na parte evangelística, na parte da mídia, rádio, televisão. Então a gente sempre tinha que fazer alguma entrevista, editar programas, a gente sempre estava em contato com radialistas, comunicadores de televisão. Então, justamente para auxiliar nesse trabalho que a gente tinha, a gente fez essa faculdade online, minha esposa também fez comigo. Foi mais para dar essa assistência a mais nesse trabalho voluntário que a gente fazia. Você se formou em economia, é isso? Não. Não? Não, é curioso isso, o Gilberto também me perguntou, porque, é assim, eu ouvi de um economista em 2014 o seguinte, ele falou assim, olha, eu fiz a faculdade de economia, ele fez um mestrado em Chicago. Ele falou assim, eu só tive algumas horas sobre o mercado financeiro. Então eu não entendia como que um economista quase não sabia de mercado financeiro. Perfeito. Então eu comecei a estudar de forma bem específica o mercado financeiro, que é onde eu queria atuar. E aí eu fiz mais de 70 horas de treinamento para ser um consultor financeiro no ano passado. E aí me especializei mais em consultoria financeira e estudei todos os mercados e atuo ativamente, aliás, eu vivo disso. E por isso não economista, e sim só um consultor financeiro, eu acho mais prático, gosto de ser muito prático e muito direto nas coisas que eu faço. Gosto de encurtar o tempo, então não fazia sentido para mim. E você se formou em jornalismo ou não? Sim, me formei em jornalismo. Jornalismo, sim. Sim, sou jornalista formado. É uma excelente profissão também, né? Sim. No seu currículo aqui, nós temos informação que você dá palestra, né? Já deu palestra há mais de 20 anos, você dá palestra no pessoal, né? Sim. Qual o principal foco da sua palestra? Então, a nossa palestra visa desenvolvimento pessoal. Eu sou evangélico, né, desde de jovem, a gente sempre atuou ali nos trabalhos voluntários. E a gente sempre aconselhava as pessoas, e daí a gente começou a fazer reuniões e ajudar pessoas no sentido geral. Então, eu estudei muito sobre hábitos, muito sobre como a pessoa pode controlar gerir as suas emoções, e assim a gente conseguiu ter esse know-how para poder dar essas palestras, e a gente consegue,
abordar vários assuntos e ajudar as pessoas em várias questões. Na parte do desenvolvimento pessoal, é isso? Sim. Tá ok. Agora, na parte do desenvolvimento pessoal, Giovanni, o fracasso existe? Não, não existe Por que fracasso. não existe? Explique para nós. Porque o que é o fracasso? O fracasso, perguntaram assim para o Thomas Edison, criador da lâmpada incandescente. Ele tentou 10 mil vezes. Aí uma repórter perguntou para ele, você fracassou 9.999 vezes. Ele falou, não fracassei 9.999 vezes. Eu apenas descobri 9.999 maneiras de não se fazer a lâmpada. Perfeito. Então, o fracasso não existe. O que existe são pessoas que desistem. Se você não desistir, você vai encontrar uma maneira de chegar onde você quer chegar. Mas se você desiste, então aí você apenas abriu mão daquilo que já é seu. Então, eu ensino para as pessoas que fracasso não existe. O que existe são pessoas que desistem. Se você desiste, então o fracasso é a palavra que você vai ter para justificar a sua desistência. Apenas isso. Ô, Giovanni, é fácil para você, né? Para você deve ser fácil, para as pessoas que estão nos assim, talvez que não. Como descobrir que uma pessoa é insegura pessoalmente? Normalmente, a insegurança vem do quê? Vem do medo. Aliás, o medo é mãe da insegurança. Antes da pessoa estar insegura, ela fica com medo. Então, o segredo é a pessoa superar o medo. É ela não aceitar o medo. Aliás, o medo, o que é o medo? O medo é uma forma negativa da fé. Aliás, eu chamo o medo de uma fé invertida, ou uma fé negativa. Então, tudo que você teme vai acontecer. Então, o que é a insegurança? A insegurança é a filha do medo. Só isso. Se você superar aquele medo, não haverá insegurança. O seu pensamento traz a você essa insegurança. A pessoa que começa a pensar em insegurança, ela consegue atrair isso para ela? Sim, porque existe uma chave poderosa. Acho que, mesmo não conhecendo a Bíblia, todo mundo conhece a história de Jó. Jó, aquele camarada que perdeu tudo, se fala, desde os antigos se fala da paciência de Jó. E Jó, ele ensina uma coisa que ele diz assim, o que eu mais temia me sobreveio. Então, aquilo que ele mais tinha medo aconteceu. Então, o medo, ele atrai aquilo que você teme. E com o medo haverá insegurança, haverá dúvida, haverá angústia, haverá tristeza, depressão, etc, etc, etc. Aliás, o medo é a mãe de todas as emoções negativas que as pessoas têm. E na tua visão, na forma que você conduz as suas palestras, há hábitos e objetivos para vencer essa insegurança? Sim, claro que existe. Por exemplo, o medo, por exemplo, eu estou escrevendo um livro sobre hábitos, e um dos hábitos que eu abordo no livro, deve sair ainda esse ano o livro, é o medo, é o hábito de ter medo. O ser humano, ele tem um hábito de ter medo. Sim. Ele tem um hábito de ter medo. Então, ele tem medo de tudo. E tudo aquilo que ele teme, ele acaba atraindo para si. Você pega uma pessoa que às vezes acontece um problema com ela, ela fala assim, eu sabia que isso ia acontecer. Eu já estava imaginando. Eu tinha até sonhado com isso. E sem perceber, ela atraiu aquilo para ela através dessa energia chamada medo. O medo é só uma energia negativa. Então, tem como você se livrar disso. Perfeito. Ô, Giovanni, você diz, a chave está comigo. Essa chave é um segredo seu? Não, claro que não. Muito pelo contrário. As chaves que eu tenho, eu peguei da fonte, ou eu peguei de alguém que pegou com a fonte e disponibilizou para mim através de uma mentoria, de um livro, ou de uma conversa informal. Aliás, tudo que a gente precisa está em alguém. Está em alguém. Por mais simples que a pessoa seja, provavelmente ela tem uma chave que ela pode te ensinar se você tiver humildade para receber e aprender com ela.
Gostaria que você explicasse para nós, Giovanni. Eu verifiquei muito bem o seu currículo, a sua formação, a forma que você dá suas palestras, né? Como surgiu a ideia de você escrever o maior capítulo da Bíblia, o Salmo 119? Pode explicar para a gente isso? Sim, eu estava jogando futebol com um amigo e ele citou o Salmo 119, e ele falou assim, olha, o Salmo 119 é o Salmo, todos os versículos do Salmo 119 falam da palavra de Deus. Ali está a cabeça de Deus. Eu nunca mais esqueci. Aí, no belo dia, eu sempre tenho o hábito de ler um salmo ou um versículo antes de dormir. Aí eu li, eu falei, eu vou estudar esse salmo. Eu comecei a ler o Salmo 119. E aí, aí eu tive um insight. Falei, eu vou ler só o versículo 1 e vou escrever alguma coisa aqui na nota do celular sobre esse versículo. E aí eu fui, durante quase um ano. E eu sempre tive essa vontade de escrever, mas eu achava que eu não era capaz, ou que eu não podia, ou que eu não tinha tempo para isso, que não tinha como fazer isso. Mas ano passado, isso cresceu muito dentro de mim, explodiu, aí eu comecei a escrever o livro. E surgiu dessa conversa informal com esse amigo. E aí eu peguei versículo por versículo, coloquei ali uma meditação, e assim virou esse livro cabuloso que é A Mente de Deus. Qual é o maior objetivo seu no livro? É sobre a fé ou sobre uma plenitude da vida? As duas coisas, porque não há plenitude de vida sem fé. As duas coisas? Sim. Porque para você ter plenitude de vida, você precisa da fé. Então, assim, um dos sinais do final dos tempos é que a fé se esfriaria de quase todos. E tudo que a pessoa precisa para se aproximar do Deus vivo é da fé. E essa vida plena está em você ter uma fé ativa. Fé todas as pessoas têm. Mas a minoria usa essa fé de forma ativa, inteligente, para ela ter uma vida plena. Tá vendo aí, pessoal? O Giovanni Ângelo, ele é jornalista, escritor, e ele escreveu um livro, né? Que é muito interessante. Quem tiver oportunidade, adquira e procure ler A Mente de Deus. Giovanni, nós vamos fazer agora um pequeno intervalo, já nós retornamos, tá bom? Não saiam daí, porque no segundo bloco a entrevista é muito interessantíssima, e eu gostaria que o Giovanni já preparasse a sua resposta para a seguinte coisa. Encontrou obstáculos para concluir editar o seu livro? Daqui a pouco a gente retorna após os comerciais.
Já estamos de volta com o programa Lira em Pauta, nosso programa Lira em Pauta, né? E conversando aqui com o jornalista e escritor Giovanni Ângelo, que escreveu o livro A Mente de Deus. E agora nós vamos entrar na parte que ele explicar direitinho para nós em relação ao livro dele. E eu deixei a seguinte pergunta: Giovanni, você encontrou obstáculos para concluir e editar o seu livro? Sim ou não? Sim. E o primeiro foi o financeiro. Primeiro porque eu escrevi o livro todo em 90 dias. E eu não tinha ideia do que fazer. Eu sabia que tinha que levar numa editora, eu não sabia qual editora. Entrei em contato com algumas pessoas, fiz alguns orçamentos, e até que eu encontrei essa de Florianópolis, onde a gente fez o livro. O primeiro obstáculo foi o financeiro. O segundo obstáculo foi, devido à pandemia, a gente teve um atraso gigante aí de aproximadamente 6 meses. Era para ter saído em janeiro, que eu pretendo lançar mais 4 livros esse ano. Então, teve esse atraso gigante de 6 meses. Esses foram os 2 obstáculos mais difíceis. E agora o terceiro é lançar o livro. Quando você é um escritor independente, com poucos recursos, você tem muitos obstáculos a serem ultrapassados para você poder galgar um espaço, para a gente poder fazer chegar o livro ao máximo, o maior número de pessoas possíveis, que é o nosso desejo. Quando você escreveu A Mente de Deus, você chegou a alguns princípios que transformam a vida dentro dessa sua objeção, desse objetivo de escrever sobre a mente de Deus? Sim, o primeiro objetivo é a pessoa entender quem que ela é. Que às vezes a pessoa não sabe o que ela é. Às vezes a pessoa acha que ela é só um pedaço de carne, ou que a vida está limitada apenas a esse campo material. Nós temos corpo, alma e espírito. E cada uma dessas áreas precisa de alimento, de atenção e de cuidado. Então, o primeiro objetivo do livro é esse, a pessoa entender quem ela é e como que ela pode cuidar dessa trindade que é ela, para que ela possa ter essa vida plena. Você compreendeu a mente de Deus? Sim, embora essa compreensão é diária. O que é a mente de Deus? É a palavra dele. É a palavra dele. A palavra dele, né? Sim, eu sempre ensino às pessoas o seguinte: como é que eu posso ter a cabeça de Deus na minha cabeça? É só eu pegar a palavra dele, praticar ela, ou viver sobre os princípios dela, que eu vou ter a mente dele na minha mente. Então, parece, algumas pessoas sempre me questionam o título, né? Como isso? Há quem pense até um absurdo, mas é simples. Se eu pegar o pensamento do Altíssimo e colocar na minha mente, eu vou ter a mente dele na minha mente. No conteúdo do seu livro, porque eu não cheguei a ler, né? Mas eu tenho a curiosidade de ler, vou procurar ler. Existe uma explicação para a espiritualidade no conteúdo do seu livro? Sim. Aliás, todas as áreas. Existe. Espiritual, financeiro, casamento, tudo. Mas existe sim. Aliás, o grande objetivo é esse, é a parte espiritual. E é um livro que fala sobre fé da pessoa em Deus? Sim, muito. Sim? Porque o que é fé? O que é a fé? A fé é o seguinte, é certeza de coisas que se esperam. É uma convicção de algo que não aconteceu. E como é que eu posso ter certeza que algo vai acontecer? Se eu pegar uma semente e lançar ela na terra, eu tenho certeza que ela vai germinar, brotar, vai nascer, vai dar fruto. Que é a lei da natureza. O que é a cabeça de Deus? A cabeça de Deus é a palavra dele. Se eu obedecer essa palavra de uma forma simples, sábia, então eu tenho certeza do que vai acontecer lá na frente. Então, o grande objetivo é esse, como a gente falou no começo, é a pessoa ter a fé dela despertada. A pessoa tendo fé, ela vai ser uma pessoa mais objetiva, não é isso? Menos insegura também.
Sim, sem dúvida. A pessoa que vive pela fé, ela é uma pessoa segura. Ela tem uma autoestima elevada, ela anda de cabeça erguida. Não quer dizer que ela não vai ter problemas, mas ela vai saber lidar com todos os problemas, enfrentar todos os problemas e vencer todos os problemas. E resolver um problema hoje, amanhã já tem outro. Então, tem como escapar. E vai viver constantemente com os problemas tentando resolver, né? Porque não consegue fugir deles, né? Não, porque... Tem que enfrentá-los, né? De frente, não é isso? Tem que enfrentá-los. A vida é feita de problemas. Aliás, tem uma pessoa que a gente acompanha, ele diz assim, eu amo problemas. Eu até falo sobre isso no livro, a gente tem que amar problemas. Porque por detrás de cada problema tem uma vitória, tem um sucesso, tem uma conquista. O Napoleon Hill, no seu livro, ele diz o seguinte, que por detrás de todo problema, ou fracasso, ou dê o nome que a pessoa quiser dar, tem uma vitória equivalente, tem uma bênção equivalente. Então, encara o problema que depois dele tem algo maravilhoso te esperando. No seu entendimento, Giovanni, a Bíblia fala sobre renovação da mente, para que a pessoa realmente renove a sua mente e possa resolver as suas dificuldades? Sim, a Bíblia, ela é a cabeça de Deus, né? A Bíblia, o livro, a mente de Deus, tem esse objetivo. Trazer uma explicação bem simplificada da palavra de Deus. Então, a Bíblia, ela é a mente de Deus, a cabeça dele. Então, ali eu tenho todo passo a passo para qualquer área da minha vida, para que eu possa ter uma vida plena. Então, está acessível. É o livro mais vendido do mundo, é o livro mais lido do mundo. É só você ir lá e buscar. Giovanni, você sabe muito bem que, infelizmente, o ser humano ele é desprovido de ler realmente a Bíblia, de entender, de compreender a Bíblia, né? Quando nós sabemos várias pessoas que a gente conhece que você fala em Bíblia, fala, é chato para ler, não sei o quê. As pessoas, infelizmente, essa é a verdade. São poucas pessoas que se interessam, né? Como você, na sua opinião, você que trabalha com palestras, como desbloquear a mente e o espírito de uma pessoa para esse sentido, de entender realmente a Bíblia? Então, ontem eu estava conversando com uma amiga, ela falou justamente isso. Ela começou a ler, não entendeu nada, então ela desistiu. Um dos objetivos do livro, como eu falei há pouco, é esse. A pessoa lê de forma muito, no linguajar bem descontraído, o que é a palavra de Deus. O segredo é o seguinte, quando eu comecei a ler a Bíblia com os meus 17 anos, eu também não entendia nada. Mas eu insisti. Nada. Eu insisti, todo dia eu li um pouquinho, e antes de você ler, se você quiser, você que me assiste agora tem interesse em entender a mente de Deus, antes de você ler, você vai repetir as seguintes palavras. Você vai falar assim, Espírito Santo, me ajuda a entender a tua palavra, me dá clareza para entender. Essa simples oração vai destravar a sua mente para você compreender ela de uma forma mais clara. E o segundo passo é você perseverar na leitura. Aliás, em tudo, não só na leitura da Bíblia, em tudo a gente tem essa dificuldade. Quando eu comecei a estudar o mercado financeiro, eu também não entendia nada. É um linguajar estranho, é um grupo bem pequenininho da população brasileira que vive esse mundo. Eles usam muito o linguajar dos Estados Unidos, são termos técnicos difíceis de entender, mas eu insisti tanto, que hoje eu entendo todos os termos do mercado e todos os produtos que tem no mercado. Então, o segredo é perseverar que você vai entender. E nas palestras com as pessoas, você sente dificuldades que elas realmente entendam isso? A mensagem que você quer passar em relação à Bíblia? Sim, as pessoas têm esse bloqueio. Eu não vou entrar nesses termos, mas é um bloqueio espiritual também. Então, as pessoas, além de ter a
além de não entender o que está sendo falado, não está se esforçando para entender, ainda tem esse bloqueio espiritual, isso é perfeitamente natural. O que tem que haver da parte da pessoa é um querer muito grande, que essas barreiras, esses bloqueios caem por terra e a pessoa consegue assimilar melhor o que está sendo falado ali. Perfeito. Giovanni, seu livro é voltado para um público de uma religião ou doutrina específica ou não? Você não tem esse direcionamento? Não, não tem. Eu estava conversando com o pessoal de marketing, de lançamento, porque eu vou rodar a segunda edição do livro, e aí eu vou fazer um lançamento pesado na internet, e o pessoal sempre me questiona isso, né? Nicho de mercado, público-alvo, quais são as pessoas. Eu arrumo uma treta com eles, porque eu falo assim, não tem nicho de mercado, não tem público-alvo. Eu quero gente, eu quero que qualquer pessoa pegue o livro e leia e entenda. Eu procurei ser o mais simples possível, o mais claro possível, com a maior clareza possível, para que qualquer pessoa consiga ler e entender. Então, o público é a pessoa que vai... Eu creio no seguinte, que a pessoa que receber o livro, onde ele chegar, a pessoa que tiver acesso a esse livro é a pessoa que tem que ler ele, e é essa pessoa que eu quero alcançar. Beleza. Eu gostaria que você mostrasse o livro realmente aí, porque ficou meio embaçado. Mostra pra gente aí, foca direitinho para nós o livro. Isso, A Mente de Deus, tá vendo? Giovanni Ângelo. Esse foi o primeiro passo, foi o primeiro livro seu, Giovanni? Foi o primeiro. Esse foi o primeiro livro? Primeiro livro? Foi. Agora fique à vontade para falar sobre os seus próximos trabalhos. Então, já escrevi o segundo, já mandei para o editor. Aliás, estou orçando em editora, não defini onde vou fazer ainda. O terceiro, eu fiz uma série de lives nos últimos meses sobre hábitos, então ele está sendo transcrito, e aí eu vou acrescentar algumas coisas. O quarto eu estou escrevendo agora, que é sobre a imaginação, o poder da imaginação. E o quinto livro é sobre frequências. É uma coisa que eu estou estudando agora, meditando, para entender melhor. E eu quero, é ousado, mas eu quero lançar esses 4 livros ainda esse ano. E eu creio que vou chegar lá. Beleza, João. O segundo livro já foi lançado, então? Não, já escrevi. Você já lançou o segundo livro? Não. Eu estou procurando uma editora para rodar. E aí tem toda aquela parte de correção, de editar, etc. Mas está escrito, já está pronto. Perfeito. Tá bom. Ô, Giovanni, fique à disposição. Eu te agradeço muito pela entrevista que você deu. Estamos chegando ao final, mas eu quero que você exponha para o público as suas próximas, né, etapas de vida aí e que você pretende com a literatura que ela alcance as pessoas. Fique à vontade. Tá bom. Eu sou um cara que leio bastante. Eu sei que aqui no Brasil a gente não tem esse hábito de leitura, mas eu procuro tirar 30 minutos todos os dias para poder ler. E entendo que nos próximos meses e anos esse hábito da leitura deve crescer muito no Brasil. E eu deixei um post no Instagram, inclusive se puder deixar ele aí, Giovanni Ângelo, falando sobre legado. E legado, a menina que trabalha comigo no Instagram, ela perguntou assim, qual legado que você quer deixar para os próximos anos e gerações? E eu falei assim, eu quero deixar livros, porque eu quero escrever sobre sobre mercado financeiro, sobre espiritualidade, sobre fé, sobre imaginação, sobre casamento, sobre família, sobre tudo que eu puder escrever, e eu vou deixar aí esses 70 livros como um legado para os meus filhos, netos,
para a minha família, para os meus amigos e para todas as pessoas que tiverem acesso a esse livro. A intenção de escrever livros não é financeira, é uma pergunta que eu recebo sempre. Não tenho essa pretensão, embora eu sei que vou ganhar milhões com livros, mas não tenho essa pretensão. A intenção é justamente que, de alguma forma, algo que eu escreva possa ajudar uma pessoa a se desenvolver como pai, como mãe, como homem, como mulher, como cidadão, e possa fazer a pessoa entender quem realmente ela é e o que realmente ela é capaz. Eu dei um salto na minha vida nos últimos 7 anos e eu devo muito isso à leitura. Se você pegar um executivo de uma grande empresa, um CEO de uma multinacional internacional, ele lê, em média, um livro por semana. As pessoas mais bem pagas do planeta são as que mais leem. Eu sou prova disso, que nos últimos anos esse salto gigantesco aconteceu comigo em tudo que eu estou fazendo. E eu quero deixar esse legado e espero que você leia o livro A Mente de Deus, porque é só o primeiro, a gente só está começando. Ok, Giovanni, muito obrigado pela sua entrevista, foi gratificante, Deus te abençoe, te dê muita luz aí na sua mente para que você concretize os seus objetivos, ok? Sim, pode deixar. Muito obrigado pela oportunidade. E é uma forma da gente poder chegar em mais pessoas, que é o que a gente quer, é ajudar mais uma pessoa. Eu espero que essa entrevista chegue a esse objetivo. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. Dessa forma, encerramos o programa Lira em Pauta, agradecendo a Luciana Pacheco, que está aí editando as imagens, ao nosso diretor André Calió, ao jornalista Gilberto Vieira, José Luiz Borges dos Santos, que é o produtor, e ao Maurício, né, que está lá no estúdio, lá com a Luciana Pacheco. Muito obrigado a vocês e até o próximo programa, se o Mestre do Universo assim nos permitir. Tchau, gente!